Olá pessoal, boa noite. 23 de fevereiro de 2023, 19 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra O Livro dos Médiuns, realizado pelo canal Mood. E eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 2, capítulo 2 da primeira parte: O Maravilhoso e o Sobrenatural. Item 7. Se a crença nos espíritos e as suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com aparência de razão, ser suspeita de ilusão. Mas podemos encontrá-la viva em todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões. Kardec continua aqui sua fervorosa defesa contra os críticos do espiritismo, e ele traz essa informação. Se acreditar nos espíritos fosse uma concepção isolada, produto de um sistema, tudo bem. A suspeita de ilusão faria sentido, mas nós podemos encontrá-la viva em todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões, tá? Então, isso é uma verdade, né? No livro dos mortos, dos egípcios, todas as religiões de alguma maneira falam alguma coisa sobre a morte, mesmo aqueles que acreditam assim, a vida acaba depois da morte, tem aqueles que pensam Jesus vai voltar e aí nós vamos ressuscitar. Então tem um monte de contextos envolvidos que nos mostram que existe um conteúdo dentro do ser humano que nos faz questionar a morte, né? Então vários povos antigos, bem ancestrais, aborígenes, eles tinham rituais de preservação dos mortos, ou eles tinham os rituais relacionados a mortos, de colocar uma pedra aqui, uma pedra ali depois que morria, e por aí vai. E aqui eu trouxe então uma nota do expositor. No livro O Homem e seus Símbolos, no capítulo 1.7, A Alma do Homem, Carl Jung, psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica e muito estudado aqui nos estudos de Joana de Ângeles, traz o seguinte: à esquerda, o esquife de um índio caiapó, da América do Sul. O morto leva roupa e comida para a sua vida futura. Símbolos religiosos e crenças de toda espécie dão sentido à vida humana. Os povos antigos choravam os seus mortos. À direita, uma estátua egípcia encontrada em um túmulo representa o luto. Suas crenças, no entanto, faziam-nos também pensar na morte como uma transformação positiva. Jung foi um grande estudioso, né, dos arquétipos dessas imagens ancestrais. Ele foi para o Quênia, então ele teve em contato com a população que tinha esses rituais aborígenes, que tinham esses rituais ancestrais. E ele observou ao longo dos seus estudos que muitos povos têm essa questão com a morte, né? Então aqui na imagem da direita nós vemos um índio caiapó, e percebem, está em preto e branco e tudo, mas dá para perceber que é um cadáver e em cima dele tem um prato de comida, uma colher, coisas que ele pode usar, poderia usar na vida futura. Não sabendo exatamente como eram os egípcios também, enterravam ali os faraós, né, dentro das pirâmides, com os seus pertences, porque eles acreditavam que eles poderiam usá-los também após a morte, a representação do luto. Então a morte nunca foi ignorada, ela sempre foi observada de uma forma importante pela humanidade. É muito difícil você imaginar alguém que consiga lidar com a morte e não ficar curioso com aquilo. Curioso quem não conhecia e entristecido quem conhecia, porque todos os dias você abre a porta para o seu cachorro entrar. Tem um dia que você vai abrir e ele não vai entrar. E só de pensar nisso já dá uma angústia. Não, isso não vai acontecer, eu não quero pensar nisso agora. E é exatamente isso, nós não queremos pensar na morte agora. E o que Kardec fez é não só pensar na morte, mas pensar no que acontece após a morte. Então isso gera muita resistência, isso traz muitas defesas. Nós queremos imaginar que nós abriremos a porta e o cachorro estará lá todos os dias. Continuando em Kardec. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que ele tem de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento, resulta, se assim podemos nos exprimir, de sua constituição fisiológica. Então, não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Pensamento é um atributo do espírito. O corpo sem o espírito não pode pensar.
Tanto que é declarado para doação de órgãos, só pode levar a doação de órgãos quando o médico declara morte cerebral. Porque é a ideia é que se o cérebro não está mais funcionando, se o cérebro morreu, todo o resto pode continuar funcionando por aparelhos, mecanicamente, mas não haverá mais o comando. E o Espiritismo entende que o cérebro é a ferramenta para a comunicação. Então, o cérebro é o intérprete do espírito. Ele dá ao espírito as condições para usar os meios mecânicos de comunicação. A fala, o toque, o olhar, né, dentro dessa visão do olho físico, do que nós compreendemos. Então, a partir do momento que o cérebro morre, nós não perdemos a capacidade de pensar porque ela estava no cérebro. O cérebro perde a capacidade de conectar-se com o espírito e, como consequência, interpretar os pensamentos do mesmo. Por isso, uma lesão cerebral pode modificar o indivíduo. Você tem indivíduos que nunca tocaram piano, sofrem um acidente de carro, vão para a UTI porque tem uma lesão cerebral e quando eles voltam do coma, eles estão tocando piano como se tocassem há milênios. Não sou eu inventando. Existem várias situações. Pessoas que voltaram e começaram a pintar quadros e não sabia nem fazer hominho de palito. Homenzinho de palito. Então, é uma expressão que o cérebro modifica. Então, esse poder todo não está no cérebro. É a comunicação. É a maneira como você faz isso. Por exemplo, se você pega uma flauta e tapa um dos buracos, o som vai sair diferente. Mas é a flauta que produz o som? Ou é o ar em contato com a flauta? A flauta ali parada, sem ar entrando nela, não vai produzir som. Então, o cérebro, sem o espírito, não vai produzir nada que não seja meramente orgânico. Então, quando você altera o buraco da flauta, quando você causa uma lesão no cérebro, você altera a maneira como ele interpreta aquele comando. Por isso, pode acontecer de um indivíduo começar a pintar. É um conteúdo que estava dentro dele, não estava sendo acessado e agora passa a ser acessado. Esse conteúdo, então, está no espírito, segundo o Espiritismo. Então, não há nesse fato nada de sobrenatural e de maravilhoso na ideia de que o pensamento é um atributo do espírito e a possibilidade que ele tem de agir sobre a matéria, de impressionar ou deixar uma impressão nos nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento. Isso seria apenas uma constituição fisiológica. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente e seus membros dispersos se reúnam novamente para formar seu corpo, isso é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Seria uma verdadeira derrogação que Deus poderia fazer por meio de um milagre, mas não há nada parecido na doutrina espírita. Porque até aqui no livro, Kardec está determinando o que é maravilhoso e o que é sobrenatural. Sobrenatural, aquilo que está acima do que é natural, o que está acima da natureza, que não pode ser explicado pela natureza como nós a conhecemos. O que são as leis naturais? As leis que se aplicam de matemática, física, isso é uma lei natural. Se você jogar uma maçã, ela vai cair 100% das vezes. Se você alterar a gravidade, se você jogá-la no vácuo, ela não vai cair. Dentro de uma estação espacial, por exemplo, onde ali não tem a pressão atmosférica e onde ali não tem a gravidade atuando, portanto. É uma regra. Se você está num ambiente sem gravidade, você pode jogar a maçã 100 vezes, que nas 100 vezes ela não vai cair em nenhuma. Sendo uma lei natural, o sobrenatural é aquilo que está acima da lei. Só que o ponto que Kardec trabalha é que, ao longo das nossas construções como seres no mundo, várias leis foram modificadas, porque a lei da natureza não se modifica per se, mas o ser humano modifica a compreensão daquela lei. Portanto, o que antes era visto como o Sol girando ao redor da Terra passa a ser compreendido que é a Terra girando ao redor do Sol. Então, era uma lei, de repente vira outra lei, daqui a pouco nós vamos descobrir outra lei. Então, o que eu entendo por verdade agora é uma verdade secular, ou seja, deste século, deste momento. Não é uma verdade milenar e nem uma verdade eterna. A nossa busca é pela compreensão das verdades eternas. Quanto mais evoluímos nesse sentido, mais vai ficando fácil.
É o que as pessoas acreditavam. A matemática é isso, as coisas funcionam desse jeito. Aí vem Albert Einstein e fala: olha, isso é relativo, aí complica tudo. Porque todo mundo tem que refazer 1 bilhão de cálculos. E cada um quer fazer do seu jeito, e aí começam novas discordâncias. Então é como se aquilo que estava colocado na pedra como válido volta para o zero e pior ainda, porque agora tem outras opções. Então fica todo mundo tentando explicar uma coisa, tentando explicar outra, o que é um buraco negro, o que é o horizonte de eventos, o que é a teoria das cordas, e aí gera uma complicação, né? Uma briga entre eles. E essa briga é o que vai gerar a síntese, tá? A construção de tudo. Então, entre o que é maravilhoso e entre o que é sobrenatural, não confunda aqui o maravilhoso com o elogio que nós fazemos. Olha que coisa maravilhosa. É maravilhoso no sentido de que não pode ser explicado, de que vai além e que pode ser inclusive visto como um milagre. Kardec cita então que se um homem estiver morto e seus membros estiverem dispersos, né, o braço está lá num lado, a perna está lá no outro, e este indivíduo voltar a se juntar, isso é maravilhoso, sobrenatural e fantástico. Para que isso acontecesse, teria que haver uma derrogação de Deus por meio de um milagre da natureza como nós a conhecemos. E ele diz: na doutrina espírita não tem nada disso, então vocês estão reclamando de quê? Mas aonde que ele está cutucando? Aonde que ele está citando? Ele está provavelmente, acredito eu, trazendo aqui de Ezequiel, capítulo 37, vai do versículo 1 a 10, aqui é do 1 a 4. Ezequiel da Bíblia. Ezequiel tem uma visão onde ele vai para o Vale dos Ossos Secos, e ele descreve essa visão. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Kardec traz esse tema, quer dizer, é mais fácil acreditar nisso do que num espírito. É mais fácil acreditar que alguém que morreu quer continuar mantendo contato com a mãe. É mais difícil acreditar nisso do que acreditar que ossos vão se juntar com ossos. Então essa é a visão de muitos protestantes. Essa ideia do advento, essa ideia adventista. Quando Jesus voltar. Quando eles entendem Jesus voltar, nós retornaremos do sono eterno. Como não há para eles a concepção de espírito, mas a concepção de carne, eles acreditam que quando Jesus voltar e vier buscar os escolhidos, os eleitos, isto vai acontecer. Então você pode ser despedaçado, desfigurado, pode explodir numa granada, não tem problema. Se você for um escolhido quando Jesus voltar, seus ossos serão atraídos, seu tendão será criado e você volta como ser, sobe com ele, e aí os que ficarem, o Satanás será liberto e a terra será dominada por Satanás. Então aqueles que não foram escolhidos por Jesus viverão sem Jesus na terra para sempre. Imortais. Isso seria a ideia do inferno. Eles ficam esperando as trombetas, Jesus voltar. E essa é a ideia deles. Se eu for bonzinho, Jesus volta. E é dito que quando Jesus encontrar estes escolhidos e aqueles falarem: Senhor Jesus, me leva com você,
ele dirá: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Aqueles que não seguiram os preceitos de Jesus ficarão para trás. Eu acho que tem um filme que chama Deixados para Trás, que fala sobre isso. Aí eles saem levitando, né? Eles são sugados para cima em direção a Jesus. Essa ideia, portanto, Kardec entende com o número de pessoas que acreditavam nisso e que ainda acreditam, então eles preferem acreditar nisso do que acreditar. Esse é o contexto de Kardec, então. Como é possível que vocês estão duvidando do que eu trago, sendo que vocês acreditam nisso? Tá? Então, aqui, ó. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam novamente para formar seu corpo, isso é maravilhoso, sobrenatural e fantástico. Ele deixa a opinião dele, ele pode falar: eu não tenho certeza que isso pode ou não pode acontecer, mas para que isso acontecesse, as leis naturais, como nós as compreendemos hoje, terão que ser derrogadas por Deus. Não vai acontecer se não for por outro motivo. Continuando, item 8. Não obstante, dirão, você admite que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Resposta: sim, a lei conhecida. Mas a natureza disse sua última palavra? O que nós temos aqui é Kardec dentro do livro falando sozinho, né? Assim, ele tá jogando xadrez, jogando dama sozinho. Ele ataca e contra-ataca. Quais seriam então os argumentos? Por que Kardec está fazendo isso, além da defesa necessária que eu já citei no primeiro encontro? Para também dar para você que quer fazer o proselitismo, ou a evangelização, ou ensinar, não sei como você quer fazer isso, ter argumentos para se defender. Ele já está prevendo quais são os argumentos que as pessoas que discordam de você ou que tentarão menosprezar a sua crença se utilizarão. Tá. Então, para que corpo se junte com corpo e osso se junte com osso, eu tenho que ter uma derrogação das leis naturais. Mas uma mesa ficar voando, não. E o que é essa mesa voando? Então vamos lá. Nota do expositor. No artigo Mesas Girantes. Mesas girantes, mesas falantes ou dança das mesas são um tipo de sessão espírita em que os participantes se sentam ao redor de uma mesa, colocam as mãos sobre ela e esperam que ela se movimente. Populares no século XIX, acreditava-se que as mesas serviam como meio de comunicação com supostos espíritos. Alfabetos também eram colocados sobre as mesas e elas se inclinavam para a carta adequada, soletrando palavras e frases. A base das mesas girantes, para quem nunca estudou o espiritismo, é aí que começa. A ideia das mesas girantes, porque elas giravam. Então, como você tem aquelas tábuas Ouija, né? O copo com aquelas letras que o espírito conversa, né? As pessoas põem a mão em cima e o copo vai se mexendo, ou aquela tábua. A mesa girante era como se fosse a versão maior disso aí, né? O celular com antena de antigamente, assim. Os espíritos vinham então nessas reuniões, as pessoas colocavam as mãos em cima da mesa, canalizavam alguma energia. Tem fenômenos que explicam isso e aquilo, mas dentro da visão espírita. Então é isso que ele está questionando. As pessoas vão falar, então como que essas mesas conseguem voar? Se as mesas conseguem voar, então o osso pode se juntar com o osso. Então Kardec fala, não é que elas estão derrogando a lei. É que a lei ainda não explica isso, mas isso pode ser explicado pela lei. A questão do osso retornar com o osso, quando você pensa ao longo da história da humanidade, mesmo que eles pensem em 100 anos e tudo mais, alguns ossos foram comidos por cachorros. O cachorro digeriu esse osso, o cachorro fez um excremento desse osso, esse osso voltou para a terra. Então, assim, os elementos que compõem aquele ser foram comidos por formiga, por lagarto, esse lagarto foi comido pela ave, a ave foi. Para que esses pedaços voltassem, ia ter que ter uma deformação de algumas transformações que aconteceram. Então não poderia ser o do indivíduo. Então, se não é o do indivíduo, é outro. E se é outro, continua sendo o indivíduo. Aonde vai parar isso aí? Tem outros que não existe mais, foi fragmentado. A natureza transformou em outra coisa. Pessoas que foram carbonizadas, já foi para o ar, já caiu, chuva, voltou. Não tem mais como isso trazer de volta. Então, por isso é difícil acreditar nisso. Mas a ideia de uma energia, sim. Por quê? O que eles faziam então? Eles colocavam as mãos em cima dessas mesas
E aí eles começavam a perguntar coisas para os espíritos. Você está aqui? Assim, 2 batidas é sim e 1 batida é não. Aí a mesa estava lá, meio que voando lá no telhado. Ela estava acima do chão. 2 batidas é sim e 1 batida é não. Você está aqui? Aí ela batia. O pé da mesa batia no chão. Né? Ou eles colocavam letras para que o pé da mesa fosse naquela direção. Eles foram criando. Aí de onde vem a tábua ou Ouija. Falou, se a gente consegue fazer uma mesa inteira mexer, se nós colocarmos só uma tábua, talvez seja o suficiente. E aí isso vai evoluindo. Mas então, se eu consigo fazer uma tábua mexer, se eu colocar um lápis na mão, será que não escreve? Se eu colocar um pincel na mão, será que não pinta? E assim a mediunidade foi se desenvolvendo. Por que isso não acontece mais hoje? Porque isso era um fenômeno necessário, segundo o Espiritismo, que os espíritos usaram para chamar a atenção das pessoas com relação a esse conteúdo, chamou tanto que Kardec codificou a doutrina, e como não é mais necessária essa demonstração, esses eventos não acontecem mais, a não ser em locais regidos por espíritos dito brincalhões, ou inferiores, ou ignorantes. Certo? Então, Kardec diz, ó, vocês admitem que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio dessas mesas, e isso não é derrogação da gravidade? Sim, mas quem disse que a natureza diz sua última palavra? Então ele acredita que isso poderia ser, ele acreditava que isso poderia ser explicado futuramente pela ciência. Continuando. Aquele que tivesse proposto há um século transmitir uma mensagem a 500 quilômetros de distância e receber a resposta em alguns minutos seria considerado um louco. Se alguém fizesse isso, teriam acreditado que ele tinha o diabo às suas ordens, pois à época só o diabo seria capaz de ir tão rápido. Não, o que Sócrates falava e foi condenado por isso, o que Jesus falava, no que Nikola Tesla acreditava. Hoje nós estamos aqui, ó. Hoje você tem celular, hoje você tem computador, hoje nós temos internet. Eu não sei, tem gente que deixou comentário aqui na semana passada. Oi, Vitor, estou assistindo seu estudo do Japão. Pode ter alguém assistindo o estudo lá na estação espacial. Como que isso pode acontecer hoje? Como que era inacreditável quando veio a primeira televisão? As pessoas ficavam. Quem tinha televisão no bairro, as pessoas ficavam tudo na janela assistindo. Ninguém acreditava que aquilo estava ali. Tinha gente que queria saber o que tinha dentro, tinha gente que achava que a pessoa estava lá dentro, tinha todo tipo, porque não dava para acreditar que pela eletricidade você conseguiria transmitir um sinal. E hoje você consegue acreditar como era a internet de escada? Tinha que fazer um barulhão para conectar, tudo no cabo. Se alguém pegasse o telefone e caía, hoje você tem um Wi-Fi aqui, ó, tá passando pela tua cabeça o sinal da tua internet. Conflitando com a do seu vizinho, você liga, tem lá 18 vizinhos, cada um com um nome. Dá para acreditar nisso? Já parou para pensar nisso? Então, da mesma maneira, Kardec fala: as pessoas diziam que coisas eram impossíveis. Então, ele acreditava que isso tudo que nós vamos estudar aqui não é impossível. Apenas não podia ser explicado por conta da falta de desenvolvimento científico. Naquela época as pessoas achariam, a pessoa tem o diabo, porque estavam falando disso, essa coisa de mexer com o espírito, de conversar com os mortos, é coisa de demônio, isso é coisa de gente louca, é disso que ele estava se defendendo, tem sempre que levar em conta o contexto. Por que então um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalancear o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isto, note-se, é uma comparação unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. E não é. Então, vamos pegar um exemplo mais próximo de nós. Você já foi em festa e tem aqueles balões que criança pega com hélio. Sem o hélio, o balão cai. Ou seja, a massa do balão, bexiga, sei lá como você chama, a massa do balão, ela é pesada suficiente para cair. A gravidade puxa. Mas quando você enche ele de gás hélio, aquela mesma massa continua existindo, a gravidade continua puxando da mesma forma, mas se a criança solta o balão, abraço, nunca mais encontra. Dá para explicar isso para uma criança? Eu lembro quando eu era criança e eu via esse balão, eu pensava que legal, o balão, eu achava que a mágica estava no balão. E se eu murchasse o balão e enchesse com o ar do meu pulmão,
ele continuaria voando, e foi uma frustração muito grande quando eu descobri que não. Aí eu fui descobrir que tinha um outro gás. Aí você começa a entender tabela periódica, por que que alguns gases estão acima, por que que é nobre, por que que não é nobre, por que que alguns elementos estão lá embaixo do peso. É uma leitura gráfica para quem sabe ler. Pela leitura, o indivíduo já sabe a massa, já sabe a resistência, já sabe tudo aquilo. Estou buscando um metal pesado, eu não vou procurar aqui em cima, eu vou procurar lá embaixo. Então, ele cita aqui o hidrogênio. Se o hidrogênio contrabalança um peso de um balão, por que que um fluido desconhecido não teria a propriedade de fazer uma mesa levitar? Se existe o fluido, ou seja, se eu acredito que existe o espírito, e nós já passamos dessa fase no primeiro encontro, por que que esse espírito, se eu não consigo compreendê-lo, se eu não consigo enxergá-lo, se eu não consigo mensurá-lo com as ferramentas que eu tenho, como eu posso ter certeza que ele não é capaz de influenciar na matéria a ponto de levantar uma mesa? É então que, de observação em observação, chegou-se a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se dá o nome de espírito, não é outra coisa senão a alma daqueles que viveram corporalmente, e que a morte despojou de seu grosseiro envoltório visível, não lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Por conclusões, Kardec diz que chegou nisso. Eu observei e fui reconhecendo que esse ser invisível, o espírito, é a alma daqueles que viveram corporalmente. E que se eles ainda estão lá, é porque a morte apenas despojou eles do grosso envoltório visível, o corpo físico. E deixou a eles um envoltório etéreo, porque eu não consigo vê-lo invisível em seu estado normal. Por que seria um espírito? Porque se a mesa responde perguntas feitas por um ser humano, que são compreensíveis por um ser humano, ele presume que sejam pessoas. Um cachorro não conseguiria responder isso. Quem pode responder? Você que está aqui, você é parente de alguém? Sim. De quem? Do Jorge. O que você é do Jorge? Avó. O Jorge, tua avó morreu? Minha avó morreu. Qual era o nome da tua avó? Não, não fala não. Qual é a primeira letra do seu nome, vó do Jorge? Ela vai lá e põe a primeira letra do nome dela. Então conclui-se que é um ser. Foram muitos estudos feitos por Kardec. A maioria do pessoal nessa época ia porque era divertido, ia porque era bacana, era porque era interessante. Kardec foi um dos poucos que falou: não, eu quero estudar isso a fundo. Então o processo de codificação dele foi muito profundo. Nos outros estudos aqui, acho que no Livro dos Espíritos ou do Evangelho, não me lembro, eu abordo bastante isso sobre o trabalho do Kardec em si. Tá. Item 10. Aos olhos daqueles que veem a matéria como a única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se eu vejo como a matéria como a única força da natureza, então aquilo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é mentira, é superstição. É. E tem aquelas pessoas que vão por um caminho oposto. Né? Ok, se os dois mundos combinassem, seria mais interessante. Tá? Então, por exemplo, tem um pessoal que acredita na astrologia, no estudo dos astros e no poder da sua influência magnética sobre nós, usando argumentos como a Lua altera as marés, então ela também altera os líquidos do nosso corpo. Concordo, porque a Lua altera as marés. Mas quando eles trazem informações assim de Mercúrio, ou de outro planeta, ou de outra constelação mais distante ainda, aí sim a física já provou que a força que eles podem exercer pela distância em que eles estão é nula. E ao mesmo tempo, os estudos já astronômicos já comprovaram que o universo está em entropia, ou seja, o universo está em constante expansão. Se o universo está em constante expansão, tudo no universo está se modificando. Aquilo que foi observado na época em que a astrologia foi construída já não é mais a mesma coisa. Então aquele céu não é o mesmo. Porque imagine que, como há uma expansão, o caminho a ser percorrido e a distância fica maior entre alguns objetos.
Na prática, olha, quem nasce em agosto é leonino. Era. Quem nasce em agosto, se isso for verdade, já não é leonino. Porque as casas andaram. E de início eram 13 casas. Cortaram a de cobra, a de ofídio, para que coubesse no calendário de 12. Então, há muita coisa a ser observada aí. Essas influências. Então, você pode acreditar em astrologia, mas você tem que olhar para a astronomia e falar assim: refaz o teu mapa, porque o que você acredita já não é mais. Se teu filho nascer agora, se teu filho nascer em agosto, ele não é mais de leão. Essa é a ideia aqui. Se as duas coisas trabalhassem juntas, seria melhor para todo mundo, mas ambas ficam em negação. A astrologia é uma babaquice, uma pseudociência, não serve para nada. E os outros falam: não, a astrologia funciona assim, eu sou super escorpiana. Mas não é, porque cientificamente falando, você não pode ser o que você não é. Você pode acreditar na coisa em si, mas não pode ignorar os fatos, como a expansão do universo. E eu entendo que isso gera bloqueio. Então, quer dizer, tudo que eu acreditava sobre mim está errado? Sim. Mas é isso. Eu não é culpa minha, entende? Eu estou trazendo a informação. Então, se você vê só com a força da matéria, tudo é maravilhoso e sobrenatural. E se você não acredita na matéria, tudo da matéria é babaquice. É o que eu estou dizendo. A astronomia é uma babaquice para quem só gosta de astrologia. E vice-versa. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Então ninguém acredita em nada. Esses que são resistentes. Creem em apresentar um argumento sem réplica quando, depois de ter feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, os calvinistas das Cévennes ou as religiosas de Loudun, chegaram a descobrir fatos comprovados de trapaça que ninguém contesta. Então vamos lá, nota do expositor. Que é o que, né? O artigo Convulsionários, Religião, Fanatismo ou Charlatanismo, da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Para entendê-los melhor, os convulsionários, é preciso conhecer um pouco da história do diácono jansenista François Parry, cujo túmulo era visitado por peregrinos que ali eram tomados por convulsões. Daí o nome convulsionários. Os jansenistas eram adeptos da doutrina religiosa sobre a graça, o livre-arbítrio e a predestinação muito difundida no seio do catolicismo na França entre os séculos 17 e 18. Seguidores do bispo e teólogo católico holandês Cornélio Jansênio. Então, esses eram os jansenistas. Eu preciso conhecer, então, a história do diácono jansenista, François. O seu túmulo era visitado por peregrinos que ali eram tomados por convulsões. Tá? Convulsões é catártico, é uma loucura. Eles ficavam se debatendo, eles ficavam batendo a cabeça no chão, eles ficavam. E eles não tinham sintomas físicos. Né? Como se coisas que normalmente doeriam muito, quando eles faziam, eles não sentiam dores. E eles tinham visões proféticas e tudo aquilo. E tudo aquilo ficou conectado com o túmulo desse diácono. Que é como se ele tivesse o poder de fazer isso. E eles começaram a questionar: tem esse poder mesmo ou virou uma coisa psicológica? Né? Não psicológica na época como palavra, mas é um fanatismo, é um charlatanismo. Porque se você pensa, quando a pessoa fala: olha, se você for em tal lugar, você vai sentir uma energia assim. Ela chega e fala: estou sentindo mesmo. Que é o efeito placebo. As pessoas chegavam lá, elas queriam ter a convulsão porque elas entendiam que isso era uma conexão com algo sobrenatural. Então, mesmo que elas não tivessem, elas forçariam ter uma. Então, psicossomaticamente, elas poderiam ter. Pelo comando e pela vontade. Claro, assim. Nós temos esse poder sobre. Fica o dia inteiro desejando uma dor de cabeça para ver se você não vai ter uma. Um comando, tá? Então, é isso que Kardec cita. Dos exemplos que eu vou dar aqui, né, dos citados por ele. Eles falam: vocês estudaram essas coisas, esses fenômenos, esses indivíduos estudaram esses fenômenos, perceberam que tinha muita coisa errada ali, então eles associam que tudo que o Espiritismo traz é igual. É isso que Kardec está querendo contrapor. Isso que vocês viram não tem nada a ver, porque nós do Espiritismo, nós espíritas, também não acreditamos em muita coisa. Nós precisamos que elas passem por um crivo da razão. E ele cita esses cenários. Então, continuando.
O que foi feito? Tá? Então aqui nós temos, na Revista Espírita de novembro de 1859, no artigo Os Convulsionários de São Medard, Allan Kardec traz o seguinte: eles evocaram o espírito desse diácono. Entendeu? Por que o Kardec falou no último encontro? Olha, se você não acredita nessas coisas, nem vem aqui. Porque para quem não acredita é difícil. Eles evocaram então o espírito desse diácono para conversar com ele. O que acontecia no teu túmulo? Por que as pessoas ficavam daquele jeito? Tá? Então o espírito chegou e falou: estou às vossas ordens. Qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Intriga e magnetismo. Aí tem uma observação. Entre as faculdades de que eram dotados, os convulsionários se reconhecem sem dificuldade, algumas das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Assim não se pode duvidar de que os crisecos estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, inadvertidamente. Eles eram ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. Kardec diz que aqueles fenômenos que se referenciavam a essas crises convulsivas dos indivíduos, essas convulsões, todos eles foram explicados depois e provados. Era possível repeti-los em laboratório, vamos por assim dizer, através de experiências com magnetismo, sonambulismo e tudo mais. Mas continua a entrevista com o espírito do diácono. Por que motivo toda uma população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e vós não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreenderdes que eles nisto tiveram uma grande participação, por simpatia para com aqueles que as provocavam. Participastes diretamente como espírito? Nem de leve. Outros espíritos participaram? Muitos. Em geral, de que natureza eram? Pouco elevada. Por que essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs fechando o cemitério? A autoridade tinha então mais poder do que os espíritos? Deus quis fazer cessar a coisa porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio, e ele empregou a autoridade dos homens. Desde que não participastes dessas curas, por que preferiram o vosso túmulo ao de outro? Resposta: pensais que eu tenha sido consultado? Escolheram o meu túmulo calculadamente, minhas opiniões religiosas em primeiro lugar, e o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Então o espírito diz: eu não tenho nada com isso. Existiam espíritos fazendo esse povo, mas esses espíritos não eram levados, era uma questão de simpatia. Então o que girou? Uma bagunça entre pessoas que estavam predispostas a acreditarem naquilo, que tinham uma fé no mínimo do bem que esse diácono havia feito, pessoas que tinham alguma força de magnetização e espíritos que estavam ali para ver o circo pegar fogo. Então gerou-se esse evento. À época o túmulo foi fechado por uma autoridade da cidade e por conta disso não conseguiram mais, mas as pessoas continuaram convulsionando em outros locais. Isso é o que trouxe a resposta de que a questão não era o túmulo do diácono, mas sim as pessoas. Isso foi visto como charlatanismo. Ok? Então isso é sobre os convulsionários. Mais uma nota do expositor. Agora na Revista Espírita de fevereiro de 1869. A história dos calvinistas das Cevennes. Também Allan Kardec. Um homem chamado Dussert mantinha em casa, numa vidraria oculta na montanha de Peirá, uma verdadeira escola de profecia. Reunindo em casa rapazes e moças cuja natureza impressionável e nervosa havia observado, submetia-os previamente a jejuns austeros, agia sobre sua imaginação, estendia a mão sobre eles, soprava sobre suas frontes e os fazia cair como inanimados à sua frente, tendo os olhos fechados e os membros tensos pela catalepsia.
Os jovens tornavam-se insensíveis à dor e não viam nem ouviam o que se passava ao seu redor, mas pareciam escutar vozes interiores, porque nesse estado falavam ou escreviam. Os católicos haviam tomado os filhos dos calvinistas e Deus se serviu dos filhos para protestar contra essa iniquidade. O governo real usou contra eles a violência, prendia em massa os profetas meninos, açoitava impiedosamente os menores e queimava as plantas dos pés dos maiores. Vãos esforços. Prendiam, torturavam os corpos, mas sua alma continuava livre e os profetas se multiplicaram. Então foi um evento caótico, onde tinha esse indivíduo aí que era meio que o professor Xavier dos X-Men, né, onde ele juntava os médiuns da época, mas não se sabia que eram médiuns, pessoas que tinham alguma característica estranha nesse sentido, que eram vistos como profetas, e ele foi trazendo todos eles juntos. E hoje você vê apresentações de hipnose, onde um indivíduo com um comando faz a pessoa desmaiar, não sente dor. Hoje é provado cientificamente, tem alguns hospitais que utilizam, ao invés da anestesia, eles utilizam a hipnoterapia. A pessoa é hipnotizada. Parto natural, com hipnose, sem nenhuma injeção, sem nenhuma anestesia. A mulher consegue dar à luz sem nada e sem sentir dor. Isso é provado, eu não estou inventando. Tá? Eu tenho formação em hipnoterapia, eu vi as coisas. Cirurgia de arrancar dente. Operação de siso, sem anestesia, só com hipnose. Então, esses estudos foram feitos, então não é difícil entender que o indivíduo tinha um poder magnético, tinha um poder hipnótico. E ele conseguiu de alguma forma. Então esses indivíduos eles eram torturados, eles eram açoitados, mas eles não sentiam dor. E as falas continuavam saindo, porque tinha um campo magnético muito forte. Então, o que um estava falando, você batia nesse, daqui a pouco o outro começava a falar. Então eles tinham essas ideias de que os espíritos estavam livres e que a tortura do corpo não resultaria em efeito nenhum. E por fim, a possessão das freiras de Ludum, o último citado por Kardec. A nota do expositor ainda. Em 1634, a irmã Jeanne Agnes e 16 freiras dos conventos ursulinos, alegadamente possuídas por demônios, sofreram convulsões e proferiram linguagem abusiva. O padre Jean-Joseph Surin exorcizou os demônios, convidando-os a entrar no seu corpo. Por causa disso, perdeu as suas capacidades mentais, cometeu autoflagelação e tentou suicídio. Quando descreveu a situação difícil pela qual passou, o padre disse que não conseguia compreender o que lhe tinha acontecido quando o espírito desconhecido entrou no seu corpo. Teve a sensação de que tinha duas almas e que a alma estranha possuía uma segunda personalidade. Tudo inexplicável. Então, estes eventos citados aqui são os eventos que estavam utilizando para dizer que o de Kardec era só mais um. E tudo isso é charlatanismo. Né? Nada disso aconteceu de verdade, que essas coisas não existem. Então, Kardec volta. O Espiritismo, portanto, não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constitui, propriamente falando, a superstição. Kardec entra então, eu concordo com vocês em alguns pontos, o problema é que vocês não concordam comigo em nada. Eu estou aberto a compreender que nem tudo pode ser aceito, mas vocês estão fechados a compreender que algo possa ser aceito. Seria puerilidade ver todo o espiritismo nas mesas girantes, como ver toda a física em certos jogos infantis. Para aquele que não quer parar apenas na superfície, não são horas, mas meses e anos que terá de gastar em sondar todos os seus arcanos. O espiritismo não é só as mesas girantes, como a física não é só uma criança com um estilingue. Tem muito mais coisa. Mas para nós entendermos essas coisas, ele entende que são anos estudando tanto a física quanto o espiritismo. O espiritismo estava no estágio inicial como uma filosofia ou uma doutrina que estudaria esses fenômenos espirituais para compreendê-los de maneira científica. Resumindo tudo nas seguintes proposições. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, esses fenômenos, sendo fundados sobre uma lei de natureza, não têm nada de maravilhosos ou sobrenatural, no sentido comum da palavra.
Terceiro, muitos fatos ditos como sobrenaturais só o são por desconhecimento de causa. O Espiritismo, lhes assinalando uma causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Então, ele avisou que está resumindo, e esse é um resumo de tudo que foi trabalhado até aqui, do primeiro estudo e o de hoje. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e que coloca entre as crenças supersticiosas, como alguns desses exemplos citados aqui. Quinto, ainda que o Espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, não é solidário com todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Tem que haver um critério de julgamento, uma fé raciocinada. Sexto, julgar o Espiritismo sobre os fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor de sua própria opinião. Então, se nem o Espiritismo acredita nisso, dizer que o Espiritismo é igual a isso, Kardec está dizendo que é prova de ignorância, porque o indivíduo ignora o que o Espiritismo sabe, ele não está combatendo porque ele estudou para combater. É isso que o Dr. Luiz Carlos fazia. Quando alguém discordava dele, quando ele queria provar alguma coisa para a pessoa, ele falava: Eu gostaria muito que você me mostrasse isso. Toma aqui o livro dos Espíritos, então toma aqui o Evangelho. Leia com seu olhar crítico, porque eu posso estar na cegueira do fanatismo, e depois volta para mim apontando os erros que você encontrou. O cara voltava convertido. Ele não ia convertê-lo pela ideia. Primeiro leia o negócio antes de atacá-lo. E quando o indivíduo lia, ele percebia que tinha uma coerência, que tinha uma busca por resposta, que não tinha uma apresentação de um dogma. Isso gerava interesse. Só que a maioria não quer ler, né? Não quer ler nem Gibi da Mônica, vai ler Kardec. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia, que requer um estudo sério, perseverante e aprofundado. Sério, perseverante, porque em alguns momentos dá desânimo, porque é pesado, e aprofundado, que é isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês, não ficar apenas na superfície, por isso as notas do expositor. E oitavo, o Espiritismo só pode olhar como crítico sério aquele que tudo tenha visto, tudo estudado, tudo aprofundado, com a paciência e perseverança de um observador consciencioso. Isso vale para tudo na vida, inclusive quem dá opinião sobre você. Se você tem que emagrecer, tem que engordar, se você é bonito ou se você é feio. Se a pessoa não conhece tudo, a opinião dela vale nada. Ou vale o que ela conhece. Então o importante aqui é olhar para isso. Não se sentir ofendido por pessoas que são claramente ignorantes ou fanáticas, porque elas não querem ouvir você, elas querem destruir a sua crença. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, quando um fato pode se reproduzir à vontade por diversas pessoas, não pode ser um milagre. A ideia do milagre é algo que ninguém espera que aconteça, mas ele mesmo diz no texto, né, que não está aqui, mas neste capítulo. Quantas pessoas não veem a medicina fazer milagres todos os dias? Hoje as pessoas falam de milagre até em futebol. O goleiro operou um milagre, defendeu um pênalti milagroso. Né? Fica comum se não for milagre. Se é comum, não é milagre. As pessoas podiam se sentar e fazer a mesa levitar um monte de gente diferente em vários locais, não era milagre. Para que fosse milagre, tem que ser uma coisa que acontece uma vez a cada nunca. A ideia é essa, ele vai debatendo, existe milagre, não existe milagre? Kardec fala, eu não posso provar que milagres não existem. Eu não posso dizer que Deus não vai quebrar as próprias regras e fazer alguma coisa contra as leis naturais. Mas eu sei que o Espiritismo não é milagre, porque ele pode ser explicado, eu só não sei como ainda, e eu estou convidando outras pessoas a me ajudarem nisso. Essa é a fala de Kardec, essa é a ideia de Kardec por trás disso aqui. É um chamado. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é o da escrita direta, e um daqueles que demonstram da maneira mais direta e mais extraordinária a ação de inteligências ocultas. A psicografia, o livro de Joana de Ângeles que nós estudamos aqui, a série de André Luiz, Chico Xavier com seus 400 e não sei quantos livros, psicografado. Será que Divaldo tem todo esse conhecimento sobre Jung, Adler, Freud, sabe? É muito conhecimento sobre muita coisa.
Então a ideia da psicografia é isso que ele diz, ela é a mais fascinante, ela é a mais clara de você perceber, porque é onde você vê a mãe falando com o filho, é onde você vê, ó, família, lá no telhado, na terceira telha, tem 30 mil reais que eu deixava lá por medo do futuro. Eu morri, não deu tempo de avisar vocês. Aí eles vão lá na terceira telha, tá lá 30 mil reais. Como um médium sabia disso? Se nem os filhos sabiam. Tá escrito, tá no papel, todo mundo pode ler aquilo. Então é aí que vai gerando essa crença. Então Kardec fala, a escrita direta é o caminho mais fácil para você buscar confirmação disso. Ao invés de ficar acendendo vela e fazendo invocação aí, é, vai procurar um centro que tem trabalho de psicografia, um centro que seja sério, dê o mínimo de informações possíveis, se não nenhuma, e veja se você recebe uma informação válida de alguém que morreu. Você conhece, claro. Deus não é nem menor nem menos poderoso por não ter revogado suas leis. De quantos gracejos as levitações de São Cupertino foram objeto? A suspensão etérea de corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita. Temos sido testemunhas oculares. Volta aqui, vai para frente, né? Nota do expositor. São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes, lá na Canção Nova. Se acentuavam em José de Cupertino os fenômenos de êxtases e levitações, sobretudo quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Tais episódios não passaram despercebidos à Inquisição de Nápoles, que o convocou para saber se o jovem de Cupertino estivesse abusando ou não da credulidade popular. E precisamente diante dos juízes reunidos no mosteiro de São Gregório Armênio, José teve uma levitação. Por isso foi absolvido de todas as acusações, mas o Santo Ofício o obrigou ao isolamento, longe das multidões. Quer dizer, nós queremos ver o milagre, mas quando ele acontece a gente esconde. É aquela coisa do espírita que fala: eu quero acreditar no espiritismo, mas Deus me livre de ver espírito. Se aparecer um, eu saio correndo. Então, José de Cupertino, porque ele era da cidade de Cupertino. Tá? Aí virou São José. Ele levitava. Tem na imagem aqui, né, uma representação gráfica. É isso que Kardec fala. Quantos gracejos as levitações não foram objeto? Então, quanta gente não debochou disso? Não falou que era mentira, não falou que era charlatanismo, sendo que a suspensão etérea pode ser provada tanto que a mesa suspende. Se a mesa suspende, a mesa é matéria, e um espírito que suspende a mesa, por que um espírito que está no corpo não pode suspender o próprio corpo? Então, quando ele falava principalmente de Jesus e Maria, entra a coisa meio de Peter Pan, né? O Peter Pan fala: olha, eu vou jogar o pó de pirilim pim pim em vocês, e quando vocês tiverem um pensamento feliz, vocês vão levitar. É meio que quando o José de Cupertino pensava em Jesus e Maria, o que para ele era um pensamento feliz, em razão da religião dele, ele levitava. Item 17. Ao número de fatos dessa natureza, é necessário colocar em primeiro lugar as aparições, porque são fatos mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, não tem para nós nada de insólito. Seguramente não podemos afirmar que o fato realmente ocorreu, porque dele não temos a prova material. Mas é possível, visto que milhares de fatos análogos recentes chegaram ao nosso conhecimento. Lembrando que análogo é similar. Nota do expositor. Nossa Senhora de La Salette, a Wikipedia. Nossa Senhora de La Salette é a invocação dada à Virgem Maria nas suas aparições na montanha de La Salette, na região dos Alpes franceses. De acordo com os relatos existentes, ela teria aparecido no dia 19 de setembro de 1846 a duas crianças, Maximine Giraud, com 11 anos de idade, e Mélanie Calvar, com 15 anos. As crianças viram numa luz resplandecente uma bela dama em um estranho costume, falando alternadamente em francês e no dialeto local do occitano. Essas duas crianças tinham mediunidade, tinham aparição e viram, né, esta mulher. A questão de Kardec é: aconteceu mesmo? Não sei. Era realmente a mãe de Jesus? Não sei. Essas crianças viram alguma coisa? Porque vai mais do que isso, né? O espírito que elas viram deu
uma profecia para elas e tudo mais. E eram crianças que não eram muito estudadas. Não tinha muito por que elas criarem uma coisa tão profunda baseado nas informações que elas receberam. Só que essa ideia da materialização dos espíritos, quem estuda o espiritismo já viu, quem tem clarividência vê. E as pessoas conseguem descrever elementos semelhantes. Eu vi um espírito assim, assim, assim. Olha, eu tô vendo você tem um espírito assim, assim, assim com você. E dá a descrição exata da avó do cara. Tá vendo alguma coisa? Se é uma projeção da mente dele, não importa, mas ela está vendo uma pessoa que ela nunca conheceu, até com as roupas que usava. Então uma pessoa do seu lado de camisa cavada, chinelinho, cara, é assim, florida, não sei o que, sabe? Ó, a camisa do Botafogo, meu avô era botafoguense fanático e tal. É muita sorte, sabe? É muita sorte. Tá lá no Rio de Janeiro, o cara falar Botafogo, beleza, mas sabe, se o cara tá lá, tá em São Paulo, tá lá no Rio Grande do Sul e falar Botafogo é um pouco mais complicado. Então, assim, tem que jogar muito dado para dar sorte de bater em cima. Os elementos, então, Kardec fala: nós temos provas que isso aconteceu. Se aquilo aconteceu, eu não sei, mas que isso já aconteceu em outras situações, sim. A experiência prova. Dizemos apenas, voltando em Kardec, que fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma série de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos que passavam por miraculosos aí encontram uma explicação lógica, esse é um motivo para não se apressar em negar aquilo que não se compreende. Apenas fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas. Assim, os fatos que são produzidos revelam leis novas. Então, esse é o objetivo do Espiritismo: entender as leis que regem o mundo imaterial, o mundo espiritual. Dão uma chave de série de coisas. Então, os fenômenos têm que existir. O que antes parecia sobrenatural passa a ser explicado. Por isso, se você estuda o livro dos Espíritos, você percebe que ele faz uma pergunta e aí outra dúvida te vem à cabeça. É a próxima pergunta que ele vai fazer. É um negócio muito louco como o raciocínio lógico funciona meio que igual para todo mundo. As perguntas de Kardec são as perguntas que você faz antes de ler a próxima pergunta. Então ele foi explorando isso para tentar entender como essas coisas funcionavam. E aí percebeu que tinha uma explicação para tudo. Aquilo que não tem explicação é porque nós não temos linguagem e conhecimento científico para que os espíritos se utilizem para nos explicar, como eu citei no estudo 1. Se alguns desses fatos que passavam por miraculosos aí encontram uma explicação lógica, esse é um motivo para não se apressar em negar aquilo que não compreende. Então, se vários fatos já foram explicados e puderam ser comprovados, por que estas hipóteses que nós temos agora têm que ser negadas de imediato? A evolução é contínua, sistemática e depende de pessoas que estudem. Não adianta ficar esperando Kardec no seu post-mortem continuar estudando. Nós somos os responsáveis por isso. E o que gera dificuldade é que tem muito espírita que nem lê Kardec, já está querendo ler Chico Xavier, já está querendo ler Emmanuel e está querendo saber sobre glândula pineal, mas ainda nem estudou a codificação. Não sabe do que se trata. E aí é natural também que algumas pessoas venham para esse estudo aqui e pensem: mas que hora você vai começar a falar de espírito? Eu já estou falando. A parte teórica é isso. Se você está querendo que eu traga assim, elementos de assombração, não vai ter aqui. O estudo do livro dos médiuns é para entender o que é a mediunidade e são orientações para que os médiuns não se percam na própria loucura, na fascinação, nas ilusões e no ego, mantendo os pés firmes, seguindo uma cartilha dessas recomendações com estruturas que mostram tais e tais comportamentos, tais e tais situações indicam um perigo ou indicam uma segurança. Tá? Então, se o que você estava esperando era um show místico ou coisa do tipo, vai ter uma frustração. Principalmente nessa primeira parte, onde Kardec está aí defendendo a doutrina. Né? Paciência, o estudo é uma construção, mas nós vamos aos poucos, com profundidade. Próximo encontro, então, dia 2 de março, capítulo 3, Método. É onde ele vai explicar como fazer para conversar com essas pessoas que não querem conversar. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês também. Muito obrigado a todos e todas vocês que deixam comentários e que compartilham, permitindo que mais pessoas cheguem até aqui. E vocês que estão aí também no áudio, no Spotify, SoundCloud e outras plataformas. Um grande abraço e muita paz.